que vem depois da espera? A resposta. Mas não é sobre a resposta que eu quero, né, finalizar esse nosso compartilhar. O que a gente quer trazer aqui para a gente pensar é como que essas duas vidas, como elas recomeçaram, como elas foram restauradas e como elas conseguiram desfrutar do momento que Deus tinha para elas, né? Porque a gente entende isso, né? A ação de Deus em todo esse processo, o passo que elas tiveram que dar, mas a ação que Deus fez ali e aquilo que Ele fez na vida de cada uma delas. Porque aqui a gente vê uma história linda de confiança, uma história linda de apoio mútuo, né? Numa situação extremamente difícil e que traz ao meu coração o quanto é importante também a gente ter pessoas do nosso lado, independente se é o vínculo, se é de sangue, ou se é um vínculo de sangue espiritual, mas como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado para poder reconstruir a nossa vida, para poder seguir com a nossa vida, naquilo que a gente precisa. Pode ser uma questão emocional que você esteja passando, que você está sobrevivendo, que você precisa de uma estratégia, às vezes a estratégia é ir na psicóloga, a gente não quer, às vezes a estratégia é orar mais, a gente não ora, enfim, mas como é importante a gente ter pessoas que a gente consiga confiar, para que a gente consiga dar esses passos que são necessários, né? E nesse encontro dessas duas pessoas, né, de Noemi e de Ruth, a gente vê como elas mudaram desde o primeiro capítulo até o quarto capítulo, no sentido da expressão, no sentido daquilo que elas tinham como visão do que estava acontecendo na vida delas. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é como Noemi, como a gente vê Noemi no capítulo 1. A Noemi, quando eu li, assim, o sentimento que eu tive é um sentimento assim, olha, tudo acabou. E Deus não tem olhado para mim, porque me veio coisas que eu não tenho conseguido passar. Primeiro veio a fome, foram embora. E aí já é uma situação complicada. E aí, nesse ir embora, morre o marido. Difícil. E aí morrem os 2 filhos. E aí ela não tem mais ninguém. E tem 2 noras. E, obviamente, que a Itamar colocou aqui a que foi embora. Veja, ela não fez nada de errado. Porque elas eram novas ainda. E Ruth, sim, traz uma atitude que chama atenção. Uma atitude, talvez, de alguém que esteja ali com o coração comprometido, de fato, com Deus. Querendo conhecer esse Deus. E nesse conhecimento, no sentido de estar ali para aquela família que ela chamou de sendo dela, né? Então, eu acho que o sentimento de Noemi, naquele momento, assim, foi, olha, Deus não tem visto nada disso. E tem uma fala dela que ela coloca assim, ó, voltem minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido. Ruth, capítulo 1, versículo 20, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, infeliz. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, me trouxe pobre. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então, veja o sentimento que ela tinha ali, depois de tudo aquilo que havia acontecido. E eu vejo também aqui que, nessa questão da sobrevivência, do luto e da dor, e o que a gente faz agora, eu vejo um bálsamo do Senhor quando Ruth decide ficar, e quando Ruth fala, eu vou trabalhar, eu vou te ajudar, nós vamos conseguir. E aí agora, no versículo 4, no final da história, o que a gente vê?
As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, sem um restaurador, sem alguém que restaurasse a família de vocês. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Amparada em uma família. É isso que a gente vê em Noemi, é isso que as mulheres veem em Noemi nesse momento. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Ela tinha um novo propósito de vida. Ela tinha um novo propósito, ela tinha gente ali, debaixo ali das asas dela, em quem orientar, em quem ver os seus filhos, a sua família dando continuidade. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E veja, como a gente já sabe da história, veja o novo futuro que Deus traz para a vida de Noemi. Veja a restauração que ela viveu em relação a Deus e tudo aquilo que Ele fez por ela. Em relação a Ruth, a gente também vê uma viúva, pobre, em situação de risco, refugiada, uma estrangeira, passando necessidades, pegando migalhas na rua. E a gente vê o que depois, no capítulo 4? Esposa de um homem honesto, íntegro, generoso, mãe e bisavó do grande rei Davi. Então, gente, o que a gente tem nessa história, o que a gente pode trazer para a nossa vida, é algo que a gente vai experimentar quando a gente, de fato, coloca diante de Deus o que a gente tem, o que a gente é, se a gente busca a presença de Deus para tudo aquilo que nos acontece. Muitas vezes, quando nos sobrevém a dificuldade e quando a gente está cercado de dor, às vezes o que a gente não escolhe vivenciar o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes está doendo demais, muitas vezes falta a nossa fé, muitas vezes é a vontade de desistir. Na verdade, muitas vezes não é, a gente não tem força para continuar. Mas, quando a gente coloca diante de Deus o que está acontecendo, quando a gente coloca os nossos planos diante de Deus, e a gente age de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, a gente pode experimentar novos recomeços. E isso é algo que a gente experimenta na presença de Deus. Fora da presença de Deus, a gente tem vários conselhos, a gente tem cursos que você paga muito caro, como uma estratégia de vida, uma estratégia para ser feliz, enfim. Mas diante de Deus, como essa história nos mostra, há sim uma oportunidade de recomeço verdadeiro, genuíno, de felicidade genuína. Deus, Ele entende que há momentos que a gente está sobrevivendo. E um dos momentos que eu estava sobrevivendo, porque eu não estava pensando, porque a dor era muito grande, Deus falou muito, muito, muito forte no meu coração, assim: olha, você está sobrevivendo, mas o que eu tenho para você não é sobreviver. Eu tenho para você é que você pode e deve viver. Porque na área da sobrevivência, a gente está no automático. E muitas vezes a gente está ali tentando, né, respirar, continuar, mas Deus tem muito mais do que isso para a gente. Ele vai nos ajudar no momento da sobrevivência, mas Ele tem vida, e vida plena. Então Deus tem cura, Deus tem restauração, por mais difícil que seja. Eu imagino que Noemi e Ruth, se a gente falasse o que aconteceu aqui, lá no capítulo 1, quando elas estavam vivenciando a sobrevivência, elas iam rir. Imagina, como assim? Um filho,
gerou Obed, gerou Jessé, de Jessé veio Davi. Não, olha a minha situação, como eu tenho vivido, o que eu tenho passado. Então, o recomeço, ele pode sim acontecer. O recomeço da sua vida espiritual, o recomeço da sua vida, do seu emocional, o recomeço da sua vida financeira, o recomeço da sua família destruída, o recomeço de muitas coisas. O que a gente precisa fazer é depositar a nossa confiança em Deus, é orar, é sobreviver, é ter estratégia, é agir, e tudo isso debaixo da mão do Senhor. Sempre perguntando qual é o próximo passo, sempre observando o que está acontecendo à sua volta, mas entendendo que, por mais difícil que esteja acontecendo coisas ao seu redor, Deus tem um recomeço para a tua vida. Amém?